Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e nessa lição nós estudaremos a respeito do segundo sinal operado por Jesus e registrado por João, né? A cura do filho do oficial. Veremos que esse sinal teve fé, convicção, atitude. Ele retornou para sua casa crendo e obedecendo à voz de Jesus. Nós vamos explicar que a fé é uma virtude essencial para o cristão em um mundo de tanta incredulidade. Precisamos viver uma devoção a Deus real para que a nossa confiança nele cresça e com ele vençamos o mundo. Oremos ao Espírito Santo que nos dê graça para ministrar essa aula de hoje. Nós estamos na quinta lição da Escola Bíblica Dominical, o segundo sinal, a cura do filho do oficial, que tem por texto áureo: Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. João capítulo 4, verso 53. O texto base da nossa lição está em João 4, 46 ao 54. Segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E perguntou, e descendo ele logo, saíram ao encontro os servos de lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes: Pois que hora se achava melhor? E disseram: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo sinal quando ia da Judeia para Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, essa lição tem 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, apresentar o contexto do milagre realizado por Jesus na vida do filho do oficial. Segundo, mostrar que a confiança em Jesus contribuiu para a operação do milagre. Terceiro, saber que fé, convicção e atitudes nos levam a experimentar o poder de Deus. Nessa lição, vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo, registrados por João. Lembra que eu falei com vocês? O Evangelho de João não nos apresenta milagres. Aqui nós temos sinais. São apenas 7 sinais, 7 sinais. Acredita-se, os grandes estudiosos da Escritura, que na época de João, que ele estava tecendo o seu evangelho, existia uma espécie de livrinho de sinais. João vai selecionar esses 7 sinais para assim costurar a sua teologia. O livro de João é essencialmente apologético diante da necessidade que o apóstolo e outros líderes da igreja da Ásia Menor sentiram no final do primeiro século. Pelo perigo das misturas da doutrina cristã com filosofias gnósticas, o judaísmo helenizado, enquanto o primeiro sinal foi dirigido essencialmente aos discípulos, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria o oficial do rei e sua família a crerem nele. O primeiro sinal, as bodas de Caná, seus discípulos creram nele. O segundo sinal, um oficial do rei e a sua família creram nele. Lembra que eu falei com vocês? Milagre, eu tenho fé, vou até Jesus e pela graça alcanço essa dádiva. O sinal é aquele que Jesus faz ao prodígio e a partir deste momento, deste evento, deste advento, melhor dizendo, é que acontece na minha vida a efusão da fé. Ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência. Primeiro com os de casa
e depois para os externos, até chegar no exterior, né? A nossa lição é dividida em pelo menos 3 partes. Eu pretendo ser o mais objetivo possível. Primeiro, o contexto do milagre, ele vai explicar isso, vai falar da confiança em Jesus e ele encerra com o terceiro tópico falando sobre fé, convicção e atitude. Bora lá? Pega a canetinha, pega seu pincel para anotar, para grifar as partes importantes que tem na nossa revista. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Tem muitas pessoas reclamando, nossa, você lê muito e fala pouco. Querido, o professor de escola dominical tem que fazer o uso da revista de escola bíblica dominical. O texto está aqui e ele precisa ser exposto. Eu tenho professores de escola dominical que simplesmente a revista fica lá e ele fica falando o tempo todo da cabeça dele. Querido, use o texto. Ele está aqui para isso. É um instrumento para a aula. Se tiver que acrescentar, acrescente ali, ó, no decorrer da exposição do texto. Isso é uma aula de escola dominical. É igual esses pregadores que ficam por aí pregando, pregando, pregando e nunca usa a Bíblia. Abra a Bíblia, expõe a Bíblia. Abra o texto, expõe o texto. Primeiro tópico, o contexto do milagre. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos corridos no primeiro ano no ministério de Jesus, essencialmente nas suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Por isso é relevante para compreendermos o contexto do milagre, o estudo que se deu justamente durante a primeira viagem de volta, ou seja, da Judéia para a Galiléia. Depois de Jesus haver purificado no templo, dialogado com Nicodemos e percorrido a região da Judéia onde João batizava, o Batista, né? João Batista batizava. Ali Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, prosseguiu para a Galiléia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei para que se descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que é o contexto onde nós vamos trabalhar. Ou seja, o autor pegou todo um caminho que Jesus está fazendo, porque o evangelista João ele tem essa preocupação geográfica de colocar Jesus caminhando, Jesus na sua missão, né? É de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre, que também será realizado esse segundo sinal, dentre os registrados por João, né? As pessoas falam, qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? O primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho. Não, irmãos. O primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho em João. Se você for para Marcos, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus é repreender o demônio. Então, cada autor tem a sua perspectiva, porque ele tem, sim, uma pretensão com aquele texto. Com efeito, em Cafarnaum, onde estava o enfermo, né? Bom, vamos prosseguir, que aqui ele só fez mesmo uma introdução. Agora que a coisa começa a ficar interessante, né? Tópico segundo, vamos falar um pouco a respeito da confiança de Jesus em pelo menos 3 pontos. A fé do oficial, claro, que é o ponto de partida da nossa lição. Ouviu falar de Jesus, ou seja, Jesus está sendo noticiado. E terceiro, um obstáculo aos milagres. Qual seria esse obstáculo? Pode existir obstáculo aos milagres? Vamos lá então. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei, como se isso tivesse alguma relevância, já que o texto sagrado não nos fornece mais informações sobre eles. Estudiosos debatem sobre a sua identidade e, para Matthew Henry, era assim chamado pela grandeza das suas propriedades, pela extensão do seu poder ou pelos direitos pertencentes à sua casa. Não tem relevância nenhuma isso aqui. O que importa é saber que era um oficial do rei. Não interessa quem era essa pessoa. Há praticamente um consenso de que servisse a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, de 4 a.C. até 39 d.C., mas há afirmações distintas sobre a sua nacionalidade, se gentil ou judeu. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto. O autor aqui insiste nessa palavra, né? Clero judaico. Clero é uma palavra muito medievalista, ligada ao catolicismo. Não tem nada a ver com o judaísmo e aqui fica de péssimo tom. Mas enfim, também não tem relevância nenhuma. Justamente por isso, chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre, ainda nos primórdios do ministério de Jesus e na Galileia. Você vê que a Galileia, sim, é um palco da operação de Jesus, né? Onde muitos dentre os próprios judeus resistiram crer nele.
Muitos judeus não estão crendo em Jesus e ali naquele ambiente de não fé, Jesus se vê, ou Jesus acha um palco para operar os seus prodígios. Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua pátria, João 4,44. Jesus realizou poucos milagres em Nazaré justamente pela incredulidade dos seus compatriotas. Mateus registra o espanto deles diante de sua sabedoria, dos atos miraculosos que realizava, apontando para o fato de ser o filho do carpinteiro e estar entre ele os seus irmãos. Maria, estar entre ele sua mãe e os seus irmãos, né? A sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. O evangelista teria informado, e ali não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Ao mesmo tempo que ele usa de início, né, o palco inicial, são poucas coisas que ele faz neste lugar. Olha que interessante, né? Começa ali, mas é pouco. O ministério vai abranger mais fora. Nada parecido com nós nos dias de hoje, né? Conosco, né? Melhor dizendo, nos dias de hoje. Na casa da gente, quem é você? A gente parece até um estranho, mas na igreja dos outros, fulano, você vai vir aqui ministrar para nós? Brincadeiras à parte, vamos prosseguir. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de um socorro para seu filho. Ele vai percorrer em torno de 24 quilômetros e grande parte desse caminho é feito em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que fica às margens da Galileia. Ou seja, ele faz grande esforço para buscar uma solução para o seu filho, né? E a gente entende porque, né, numa época escassa de tanta ciência, de tão pouca ciência, melhor dizendo, né, medicação, conhecimento a respeito das enfermidades, muitas delas eram atribuídas às questões espirituais e não físicas, né? Coisa que infelizmente muita gente acaba fazendo ainda nos dias de hoje. Isso nos fala, tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região. Ou seja, nós temos aqui uma informação a respeito do comportamento do pai, que faz grande esforço para buscar ajuda para o seu próprio filho, claro, diante de tantos ou de escassos recursos, digamos assim, e também da proporção da fama que havia no ministério de Jesus Cristo, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. João nos informa também que muitos galileus haviam estado em Jerusalém e presenciado o que lá realizara. Aí você confere lá em João, capítulo 4, verso 45. Isso nos fala da importância de testemunhar Jesus, ou seja, pessoas de longe vai saber de Jesus como? Se nós testemunharmos, né? Não tem jeito de ninguém ficar sabendo de Jesus se nós não falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Lembra lá daquela pergunta clássica, né, que é até tema de livro? Entendes o que lês? Nós precisamos testemunhar, pregar, ensinar, doutrinar, enfim, nós precisamos, igreja. Não é tempo de descanso, não é tempo de parar. Existe a missão internacional, mas também existe a missão local. Nós precisamos evangelizar as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam, para que elas venham fazer uma experiência com Deus, né? E ele... Vamos continuar aqui, deixa eu ver onde é que eu parei. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar. Eu entendo que quando o autor vai falar de ousadia, ele vai dar oportunidade. Porque muitas, né, a gente tem uma vida tão corrida, vai para lá, vem para cá, e falta-nos uma oportunidade para falar de Jesus. Essa ousadia, eu acredito que ela seria melhor aplicada através dentro disso. Porque imagina, uma pessoa está ali falando uma coisa, de repente você entra com o assunto de Jesus, não tem nada a ver com o contexto, fica aquela coisa assim, meio assim, fora de órbita. Então oremos para que o Senhor nos dê oportunidades para acessar os corações com a mensagem do Evangelho. Sem nos esquecer jamais que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Mateus capítulo 5, 14, 16. Aliás, esse era o querigma, né, de São Francisco de Assis. Ele dizia o tempo todo, pregue, se puder, use palavras. Né? Aqui só a nível de informação.
Vamos encerrar esse segundo tópico aqui afirmando: o escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais da sua graça, poder e milagres. A gente vê que o homem se esforça em ir até Jesus. Talvez seja em nome do desespero, porque ele passa a acreditar depois que o milagre acontece, né? Mas quem sabe? Será? E se for verdade isso que estão falando sobre ele? A curiosidade aguçada, né? Herodes também vai ter essa experiência, né? Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais a sua graça, poder e milagre. O racionalismo salopou a fé de muitos cristãos no século XIX com o surgimento de liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade, de Jesus em detrimento da sua divindade. Salopar, que é uma palavra completamente ruim, se dada à perspectiva de jovem. Jovem não fala essa palavra em desuso, né? Salopar. Né? Vamos dizer que está diminuindo o poder da fé, abafando o poder da fé. O liberalismo teológico ele tende para racionalizar tudo. Ele não explica a questão mística. E se nós olharmos a história da igreja, a igreja ela precisa ser mística. Mística, para quem não sabe, para quem não tem essas experiências com palavras técnicas da faculdade de teologia, é o que nós usamos para falar de espiritualidade, né? Místico. Não confunde isso com misticismo, não, por favor. Karl Rahner, o consultor teológico do Concílio Vaticano II, ele vai afirmar na sua temática, né, naquele livro Curso Fundamental da Fé, ou a igreja do século XXI será mística ou ela não será igreja. Né? O papel da igreja é um papel espiritual antes de qualquer coisa. E qualquer coisa que venha a ser feito é porque ela tem uma experiência espiritual. Vê se você percebe. Podemos fazer obra social? Devemos, por causa da nossa espiritualidade. Podemos engajar com a política? Podemos, por causa da nossa espiritualidade. Podemos fazer tais ministérios acontecer dentro da nossa igreja? Podemos, por causa da nossa espiritualidade. Sempre tem um querigma para fundamentar essa perspectiva. Segundo o dicionário teológico do pastor Claudio Jondor de Andrade, aqui vai um merchanzinho, né, no meio da revista Escola Dominical, o liberalismo teológico tinha como objetivo extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as escrituras a uma crítica científica e humanista. No liberalismo teológico, para a gente entender um pouquinho o que é isso, né? Em via de regra, não há lugar para os milagres, profecias e a divindade de Jesus Cristo. Não confunda isso com cessacionistas. Não, 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 tá? Liberalismo teológico ele não acredita nos milagres como está contido na Bíblia. Já os cessacionistas não acreditam na continuidade desses eventos para a igreja de hoje, mas acredita que no texto sagrado, na igreja primitiva, de fato aconteceu. Você vê que é um pouco diferente uma coisa da outra. Precisamos ter cuidado para não ceder a nenhum extremo. Ó, pra você ver que a orientação aqui, isso aqui vale a pena grifar. Ou seja, nem ao racionalismo que gera incredulidade, nem ao emocionalismo ou ao sensacionalismo. Desculpa, ele não usou a palavra sensacionalismo, ele usou a palavra sensorialismo, né, que é emoção mesmo, que abandona a maturidade e a centralidade da fé cristã nas escrituras que se seguiam apenas por emoções ou sensações. Ai, eu estou sentindo. O culto hoje foi bom porque eu senti. É o culto do sentir, né? Eu tenho que sentir, né? Nossas experiências são importantes e necessárias, claro, mas devem sempre ser submetidas ao crivo da palavra de Deus. O verdadeiro pentecostalismo, caríssimos e caríssimas, aqui ele vai dar uma bordoadazinha básica, né? Está firmado nas escrituras e no poder de Deus. Mateus 22 e 29. E toda emoção religiosa é bem-vinda. Claro, nós somos seres humanos, evidentemente, né? O Espírito me toca e eu tenho expressões da humanidade para reagir a esse toque do Espírito. Isso é verdade, eu choro, eu grito, eu pulo. Tem gente que bate palma, é normal. Eu não posso ficar tocado pelo Espírito, ficar apático como se estivesse morto, né? Quer dizer, entre aspas, né?
Eu tenho uma reação humana da minha parte, nada mais humano do que as nossas emoções, né? Mas tudo isso deve ser originado na palavra por fontes do Espírito, ou seja, na ação do Espírito Santo. Isso é muito interessante, parece até um pouco clichê o que ele está falando conosco, mas é necessário essas pinceladas para que nós não esqueçamos dessas realidades, né? Vamos para o terceiro tópico, caríssimos e caríssimas: fé, convicção e atitude. Olha que coisa linda! Aqui ele vai trabalhar pelo menos 3 tópicos. O oficial creu e foi, né? Porque é interessante, porque ele vai até Jesus como busca de socorro, como uma espécie de última alternativa, e Jesus simplesmente fala: pode ir embora, volta para sua casa que seu filho está vivo. E ele acredita. Isso é muito interessante. A partir da palavra de Jesus, ele acredita. Ele viajou, como nós já falamos aqui, 24 quilômetros, uma região de difícil acesso, montanhosa, enfim, enfrentou tanta dificuldade para ir até Jesus e simplesmente volta para casa com uma palavra. As pessoas não estão se dando por satisfeitas por voltar para casa com uma palavra. Esse oficial nos ensina isso. O que nos sustenta, a nossa vitória está na palavra. E tudo que nós precisamos é a palavra, né? Basta a palavra. E aí depois ele ainda vai falar sobre os heróis da fé, que ele vai dar uma pincelada lá em Hebreus, né? E encerra falando sobre crescendo na fé. Vamos ver essa parte aqui? Essa revista está uma delícia, eu sei que vocês estão gostando bastante. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé para que experimentemos o poder divino. Isso mesmo. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais ou cartesianas. Eu não tenho que explicar por que eu estou acreditando, eu creio. Mas como é que vai fazer isso? Eu não sei como é que vai fazer. A minha fé diz que vai, o meu coração está ardendo aqui dizendo que vai. E eu creio nessa esperança, eu creio nisso. Isso é fé, não se explica, né? Mas não confunda fé com força de vontade. Por exemplo, eu vou naquele emprego, vou trajar-me bem, vou me apresentar bem e vou conseguir aquele emprego. Isso não é fé, isso é força de vontade. Eu me inscrevi no vestibular, me inscrevi no concurso, eu estou estudando, estou me esforçando. Isso não é fé, isso é força de vontade. Você está fazendo para acontecer. Ai, meu Daniel, então quer dizer que quando eu estou fazendo a prova eu não tenho que estudar? Claro que tem, porque você tem que fazer. Né? Fé, irmãos, é para o sobrenatural. Eu não preciso dizer para vocês. Acreditem, irmãos, tem uma revista de escola dominical dos jovens aqui na minha mão. Não precisa. Tem um microfone aqui, ó, pregado na minha blusa. Não precisa. Vocês estão vendo isso. Tem uma aliança aqui no meu dedo. Não precisa. Vocês estão vendo isso. A fé, ela independe o que se vê. Independe aquilo que se percebe. Ela é sobrenatural. Esse é o papel da fé. Como dissemos, sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir com fé para que experimentemos o poder divino. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais ou cartesianas. Eu fiz questão de repetir para você grifar isso aí. Para o que a lógica explica, não é necessário ter fé. Como eu disse, tem uma revista de escola dominical na minha mão, você não precisa acreditar. Está aqui, ó. Ela está aqui na minha mão. Eu estou lendo a revista. Não tem como você acreditar que é o... Não precisa acreditar. Ela está aqui. Alguém virou para mim e disse: Daniel, você acredita que existiu dinossauro? Eu falei: eu não acredito não. Ai, graças a Deus, um teólogo verdadeiramente bíblico. Porque eu não gosto desse teólogo que fica defendendo que existiu dinossauro. Mas, gente, eu não preciso acreditar que existiu dinossauro. Mesmo que a Bíblia não fala sobre esse assunto, a ciência provou que existiu os dinossauros. Né? Mesmo que a Bíblia não apresenta essas feras agigantadas, né? Numa época que, graças a Deus, nós nem estávamos aqui ainda, tinha na Terra. O Brasil mesmo é um dos maiores fósseis de todo o planeta. E tá aí, ó, para a gente ver. Preciso acreditar? Não, a ciência já provou. Eu preciso acreditar em algo que a ciência não prova, que veio um homem chamado Jesus Cristo e ele é Deus encarnado. A ciência não pode provar isso. Isso é a fé, é o Espírito Santo operando em nós e nós acreditamos nessa coisa única que só Deus pode propor para a gente.
O oficial não tinha evidência alguma do que o milagre havia ocorrido, porque estava em Caná e seu filho em Cafarnaum. Não tem telefone, não tem como comunicar, não tem WhatsApp, não tem nada disso. Ele vem e pede para Jesus: me ajuda, meu filho está morrendo. Pode voltar para casa que seu filho vive. Ele foi. Ele foi. Eu garanto para vocês que se eu tivesse no lugar dele, você não quer ir lá em casa, não? Eu inventava, vamos lá em casa, eu queria tanto te receber na minha casa, por garantia. A gente quer garantias, né? É por isso que esses fanfarrões faz tanto sucesso em nosso meio. Não basta uma palavra, o cara tem que ficar adivinhando identidade, adivinhando nome e sobrenome de fulano e beltrano, essas porcariadas que estão no nosso meio, né? Porque nós não temos fé. Falta em nós fé. Quando o Senhor disse, está dito, pronto, acabou. Ele não precisa descabelar para nos convencer de que aquilo é Ele, ou a mesmo fazer, como é que eu falo, gente? Fazer terror, tocar o terror em nós, ameaças, hein? Ai de ti se duvidar. Que isso? Não precisa disso. Não tem necessidade disso. Esse não é o Senhor, com certeza. O Senhor não precisa ameaçar ninguém. Se não duvidar, Ele vai fazer, pronto, acabou. Ai, irmão Daniel, mas eu nem acredito mais. Querido, o Senhor criou o mundo inteiro e não precisou de ninguém acreditando. O milagre acontece por causa da palavra. Ele recebeu a palavra. Mas não é porque ele recebeu a palavra que aconteceu. É porque quando Jesus disse, aquilo aconteceu na casa dele. Olha que coisa linda. Vamos lá, Cafarnaum estava distante a 24 quilômetros, como já notamos. Jesus não foi com ele à sua cidade como lhe pedira, apenas disse que seu filho vivia, ou seja, não morreria como imaginava o seu pai. Lá em João 4,47. Bastou para que o oficial tomasse a atitude de empreender a viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. Querido, descansa. Se o Senhor falou que vai fazer e acontecer e pronto, acabou. Quando chegou em casa, encontrou o filho curado. Comprovado que a cura se dera exatamente no momento que estivera com Jesus e creu nele. Tanto que quando ele está chegando em casa, no meio do caminho, algumas pessoas da casa dele falam: seu filho está vivo. E que hora foi que a febre soltou dele? Foi tal hora. Aí ele lembra: então foi tal hora que ele falou lá que meu filho vivia, que meu filho não estava morto. Realmente aconteceu, um milagre ele comprova. Então ele acredita e a casa dele toda acredita, né? Quando fala da casa, a gente envolve até os empregados, viu? A casa mesmo, o clã. É assim que funciona na antiguidade. Esses outros exemplos da Bíblia nos ensinam que sempre que pedimos alguma coisa no Senhor Jesus, precisamos confiar nele e estarmos prontos para atitudes que desafiam a lógica, isto é, fé. Não é lógica, não é matemática, não é racionalizar, é fé. No registro dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência de Deus, obediência à ordem de Deus, confiando em sua palavra. Por isso afirmamos que a fé não é um mero sentimento mental, mas uma convicção firme, gerada em nosso coração e que nos leva a atitudes condizentes com ela. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé, do grego pistis. A palavra aparece no Novo Testamento como confiança, Mateus 11, 22, Romanos 3, 22 e 28, mas também como fidelidade, Romanos 33, Gálatas 5, 22, que nos infere a questão da perseverança, né? Fica firme, o Senhor vai fazer, mas quando? Não interessa, Ele vai fazer, ponto. Para defini-la, geralmente recorremos a Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa acreditar que tem uma revista de escola dominical na minha mão. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A fé não é a incerteza ou a dúvida, mas uma virtude espiritual que leva, ou que gera, melhor dizendo, prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade soberana de Deus. A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão e nos impulsiona a agir para além dos limites da nossa própria visão. Hebreus, capítulo 11, verso 3 e capítulo 11, verso 8. Todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, Noé preparou a arca, Abraão saiu sem saber para onde ia e ofereceu Isaque quando foi provado. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó
Hebreus 11, 4, 7, 8, 12, 17, 24. Há sempre um verbo em ação. Eu vou fazer porque Deus disse. Isso nos ensina muito. Eu vejo muita riqueza nessa lição. O Senhor disse: vai para casa que o teu filho vive. Olha o verbo em ação. E ele foi. Voltou. Voltou para casa. O que é que nós estamos fazendo que dá testemunho da fé que nós cremos? Que dá testemunho da palavra que nós abarcamos em nossas vidas na pessoa bendita de Jesus. A fé não é estática. Ela é dinâmica e ela é progressiva. Jesus falou algumas coisas sobre a fé referindo-se ao tamanho de pequena fé. Mateus 8, 26, 17, 20. Grande fé. Mateus 15, 28. Este sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com o grão de mostarda. Se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho lunático, um alucinado, louco. No caso bíblico, essa doença era decorrência de um espírito mudo que açoitava o jovem. Marcos 9, 17, 18. Lucas narra que o espírito tomava esse rapaz e só largava depois de o ter quebrado. Imagina que dó, que sofrimento. Lucas 9, 39. Marcos diz que o jovem era agitado com violência, se revolvia em terra e espumava, lá no 9, 20. Ou seja, o demônio impunha um terrível sofrimento espiritual, psicoemocional e físico. Imagina a situação de toda a família, ter que ficar vigiando essa pessoa o tempo todo, que qualquer hora a coisa podia manifestar. Os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno e Jesus lhe disse da necessidade de oração e jejum para obter fé. Não que a oração e jejum vai repreender o demônio, mas a oração, a vida em oração, a vida de fé, exercício de fé em jejum, nos fortalece a crer no sobrenatural. É isso que está dizendo. De igual modo, precisamos e podemos crescer na fé, que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, quanto ao aspecto salvífico em seu poder de providência no nosso cotidiano. Como supridor de todas as nossas necessidades, Filipenses 4,19, a fé nos é repartida por Deus, Romanos 12, verso 3, pode crescer muito, segundo Tessalonicenses 1:3, à medida que buscamos em oração, meditamos em sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele. Agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Tiago, capítulo 2, verso 22. E aqui o autor belíssimamente conclui dizendo: estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus Cristo registrado por João, vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois ela é capaz de produzir fé em nosso coração. Ele ficou sabendo a respeito do que Jesus podia fazer e foi atrás. Nós precisamos noticiar o que Jesus está fazendo. Mas Romanos 10, 26. Ai, Mondoni, mas se eu ficar contando milagre, o povo vai ir na igreja por causa de milagre. Ele foi até Jesus por causa de milagre. Não é pecado ir atrás de Jesus por causa de milagre. O importante é que as pessoas vá até Jesus e façam a experiência nele. Isso nos leva a ter atitude em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito Santo estão à disposição de todos nós, através da fé no Filho de Deus. Devemos buscar isso cada vez mais. Eu tentei ser o mais sucinto possível nessa lição, belíssima, essa bênção de Deus, que é o pastor, eu fico procurando o nome todo, é Silas Queiroz, né? Deus abençoe a vida deste amado pastor, que ele tenha muita vida e saúde para produzir essas riquezas para nós como essa revista. Né? E é isso aí, eu peço que você ore pela minha vida, ora por esse canal, para o Senhor nos abençoar, e peço ao Espírito Santo para nos dar graça, para a gente produzir cada vez mais vídeos relevantes para a exortação, edificação e consolação da Igreja do Deus vivo. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, viu, meu bem? Tchau!